Olá, estudantes! Aqui é Ana Clara, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a minha organização no meu terceiro período da faculdade de Publicidade e Propaganda. Bom, gente, então esse é um vídeo que normalmente eu gravo antes de começar a ter aula, então mais naquele processo ali de realmente me organizar e descobrir como vai ser essa organização assim ao longo do semestre. Mas esse ano eu dei aquela sumida legal no começo, então acabei não conseguindo gravar esse vídeo pra vocês, por isso já vou trazer essa organização em andamento, em prática, o que vai ser até legal porque eu vou poder mostrar algumas coisinhas que não deram tão certo quanto eu tinha planejado. E bom, assim, pra resumir, basicamente eu tenho usado duas ferramentas principais pra minha organização no meu dia a dia. Uma delas é digital, que é o Notion, inclusive eu gravei um vídeo, mas eu descobri muita coisa depois daquele vídeo, tipo, sério. Inclusive foram seguidores maravilhosos que me ensinaram a fazer muita coisa legal no Notion, que assim, facilita a organização de um jeito que eu nunca tinha imaginado que eu conseguiria fazer. Inclusive eu vou mostrar pra vocês como que faz a tabelinha integrada que eu uso entre as disciplinas e calendário, e fica assim tudo perfeito. E a segunda ferramenta é o Planner do estudante, que eu não vou entrar em muitos detalhes porque já tem muito vídeo falando do Planner, então eu vou deixar tudo linkado aqui pra vocês, mas vou mostrar como que tá sendo a organização dentro dele. Então eu tô usando uma ferramenta digital e uma manual e elas estão se complementando muito bem pra mim. Então começando pelo Planner, meu Planner é o Planner do estudante, que é um lançamento meu com o caderno inteligente. Vou deixar todos os links aqui na descrição pra quem tiver interesse de conhecer um pouquinho mais do Planner. Então a minha organização principal do Planner tá ali na minha semana, né, na parte semanal do Planner. Então eu tenho de segunda a domingo e ali eu coloco minha to-do list, né, então eu coloco a listinha de tudo que eu vou fazer ao longo do dia. E sempre antes de começar alguma atividade eu gosto de sentar e escrever tudo que eu preciso. Então quando eu vou começar a trabalhar eu sempre sento e coloco tudo que eu preciso fazer naquele dia. Pra mim funciona muito bem, porque se eu não tiver aquilo escrito, parece que meu dia fica muito mais bagunçado e eu acabo enrolando muito mais pra fazer todas as atividades. Então a partir do momento que eu consigo fazer essa listinha das coisas que eu preciso fazer, isso assim facilita muito o meu dia. E uma outra coisa que faz assim parte dessa minha organização do Planner é o Color Code, então o código de cores. E aí eu tenho uma cor para cada categoria e às vezes numa mesma categoria, por exemplo, faculdade, eu tenho 3 cores que significam coisas diferentes. Então eu tenho o laranja para indicar quando é uma prova, eu tenho o rosa para indicar quando o professor passou uma atividade ou um trabalho naquele dia, e o azul quando é dia de entrega daquela atividade ou daquele trabalho. Então basicamente toda vez que o professor manda uma atividade ou um trabalho, eu anoto no dia que foi passado de rosa e no dia que a gente tem que entregar de azul. Então eu tenho esse controle assim que pra mim funcionou muito bem. E aí, claro, eu deixei o laranja assim bem chamativo pra eu não esquecer que tem prova, apesar de que é muito difícil esquecer que tem prova. Mas de qualquer forma eu faço essa diferenciação aí dentro do Planner. E agora vamos pra segunda ferramenta, né, o Notion, que é essa organização digital aqui. Como eu falei pra vocês, o Planner eu não vou entrar em muitos detalhes porque eu tenho vídeos muito completos e assim, continua a mesma coisa. Mas o Notion eu queria fazer assim um pouco mais aprofundado, porque eu tinha gravado um vídeo me organizando pelo Notion, que foi tipo assim, quando eu comecei a conhecer o aplicativo e a conhecer a ferramenta. Mas eu aprendi muita coisa, inclusive seguidores maravilhosos que me ensinaram. Então muito obrigada a todo mundo que me ajudou lá pelo Instagram, porque quando eu tava começando a usar, eu comentei lá, gente, dá pra fazer isso e isso. E assim, muitas pessoas me ajudaram e eu consegui fazer uma organização muito legal aqui. E eu fiquei de mostrar e de ensinar a fazer essa tabelinha integrada que eu uso aqui no Notion. Mas enfim, vamos começar aqui, vou mostrar pra vocês como que eu tô usando e depois eu ensino como que faz essa tabelinha aqui. Bom, então começando aqui eu tenho uma página para cada uma das disciplinas que eu tenho. Nesse semestre eu tô tendo 5 disciplinas. Aí aqui eu tenho esse quadrinho aqui com as atividades e trabalhos, sendo que tá organizado pelas que eu não comecei, as que eu tô fazendo e as finalizadas. Inclusive essa a gente apresentou hoje, então eu já vou colocar como finalizada. E aí aqui embaixo eu tenho um calendáriozinho que está integrado, então uma vez que eu coloco ali naquele quadro, ele já aparece nesse calendário e fica maravilhoso.
E aí dentro de cada página, de cada disciplina, eu tinha tentado fazer um controle de matérias, só que não deu muito certo. Se você quiser tentar fazer esse controle de matérias, é uma coisa que eu acho muito legal de você ter ali o controle do que foi passado em cada aula, mas eu confesso pra vocês que eu não consegui manter esse controle, porque a última vez que eu anotei foi em março, e a gente já faz um mês que eu não atualizo isso aqui. O ideal é você terminar a aula e já colocar tudo que foi passado, mas eu acabei me enrolando, acabei não atualizando, então pra mim essa parte de controle de matéria não deu muito certo esse semestre. Semestre que vem é sempre uma nova chance e uma nova tentativa, mas pra esse semestre não deu muito certo. Mas essa parte de atividades e trabalhos pra mim tá funcionando muito bem. E aí basicamente aqui tá ligado com aquela tabela geral que eu tenho ali na página anterior, né? Então quando eu escrevo, por exemplo, eu vou colocar aqui tarefa teste, aí eu coloco aqui o dia que ela vai ser feita, então vou colocar aqui dia 14 de abril, ela já tá automaticamente aqui na matéria de planejamento, que é a matéria que eu tô aqui na página, e aí eu vou colocar que eu não comecei, né, porque eu ainda não comecei essa tarefa. E aí só pra vocês entenderem, ela aparece aqui, tá vendo? Tarefa teste. Então ela já tá aqui nessa listinha de não comecei e ela já tá aqui nesse calendário, então tá vendo? E é a mesma página da mesma tarefa, então ela só tá aparecendo nesses 3 lugares diferentes, então são assim, coisas integradas, é uma tabela só que a gente coloca de alguns jeitos diferentes e por isso que aparece assim. Enfim, eu acho isso muito incrível porque fica tudo muito organizado. E aí eu tenho os meus emoji codes, que eu vou colocar aqui pra vocês como que eu tô fazendo essa organização, mas basicamente cada emojizinho, ele é meio que basicamente um color code, só que ao invés de cor, eu uso um emoji. E aí é muito legal porque quando eu vejo a atividade de cara, eu já sei se é uma apresentação, se é uma prova, se é uma leitura, se é leitura e resumo, se é um resumo. Então eu acho que essa organização acaba ajudando de alguma forma. Mas agora vamos rapidamente aqui para um tutorial para vocês entenderem como que eu fiz isso. Então o primeiro passo é criar uma página geral. Eu vou colocar aqui o nome de organização dos estudos para diferenciar das minhas outras páginas. E aí você pode colocar um emojizinho ou uma capa. Eu acabo preferindo colocar emoji porque eu acho fofo, mas isso aí fica de acordo com você. E aí depois disso você vai criar uma página para cada disciplina que você tem na faculdade ou na escola. E aí no caso eu vou colocar 3 disciplinas só para ilustrar mesmo. E aí por enquanto não precisa colocar nada nessa página, só escreve o nome, coloca um emojizinho ou uma capa e aí você cria uma para cada disciplina sua. Agora com as disciplinas criadas, você vai adicionar uma tabela e aí você coloca essa opção de tabela inline, porque aí ela não vai criar uma página para a tabela, ela vai aparecer na própria página e aí você pode colocar o nome que você preferir. E agora a gente vai organizar os elementos dessa tabela. Então nessa primeira coluna eu gosto de deixar nesse modo de texto mesmo e aí eu coloco as atividades. Na segunda e na terceira a gente vai colocar essa opção de select, porque a gente vai criar uma seleção interna que depois a gente vai usar como um filtro, eu vou mostrar pra vocês. E aí nessa última coluna eu deixo data, então vai ficar a primeira coluna de texto, as duas do meio de seleção, e aí a última vai ficar a data. E aí a primeira seleção você coloca como a etapa da atividade, então se você começou, se está em andamento. A segunda seleção você coloca a disciplina. E a última você coloca como data, porque depois a gente vai linkar com o calendário e aí ele já vai aparecer certinho no dia, que é aquela para entrega daquela atividade. E depois você vai adicionar um tipo de visualização dessa sua tabela ali do lado do nome dela e colocar nessa opção de board, porque ele vai aparecer esse quadrinho que depois a gente vai usar para colocar a etapa, né, da atividade com todas as informações. E agora a gente vai voltar na tabela e vai criar seleções. Então, nesse momento aqui, você vai escrever a seleção e colocar nessa opção de Create, que ele vai criar essa seleção. Se a seleção já existe, ele vai te dar as opções que existem para você apenas selecionar. Só que no caso a gente está criando, né, uma primeira vez, aí você digita o nome que você quer e aperta o Create, que ele vai criar essa nova seleção, que depois a gente também vai usar como filtro. Então, quando você volta para a visualização de board, ele já vai aparecer as etapas, né? Se você não começou, se você está em andamento, se você já finalizou.
E aí você volta para a parte de tabela e vai criar 10 disciplinas. É exatamente o mesmo processo do que a última de etapas, só que aí você vai colocar, no caso, as disciplinas e a gente vai usar essas disciplinas como filtro dentro das disciplinas. E aí eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E aí, se você quiser, você pode apagar, né, todos esses elementos que a gente criou aí, porque foi só para criar essa seleção, mas você pode apagar que ele já está salvo dentro da tabela, como se fosse. Agora você vai entrar em cada disciplina, você vai adicionar uma tabela linkada que chama Linked Database, eu não sei direito como que fala, mas é a última opção aí que você tem, que você vai fazer essa tabela linkada. Aí, quando você clica aí, ele vai aparecer todas as tabelas que você tem no seu Notion, então apareceu também de outras páginas que eu tenho, e aí você seleciona a tabela que você quer linkar. E aí a gente vai criar um filtro para a disciplina. Então você vai lá em filtrar, você adiciona um filtro e aí quando você clicar nessa opção, ele vai perguntar em qual coluna você quer fazer esse filtro, aí você coloca na coluna de disciplina e aí toda tarefa que você criar aí, ela vai ser automaticamente da disciplina 1, assim como toda tarefa que você adicionar lá na página geral como disciplina 1, vai aparecer aí. Então você vai ter essa visualização tanto na página geral quanto na página específica. Então, para demonstrar para vocês, eu criei duas atividades. A primeira eu coloquei como eu não tinha começado ainda, tinha colocado disciplina 1 e coloquei em dia 14 de abril, eu acho. E eu fiz a mesma coisa com a atividade 2, mudando a etapa e mudando o dia. E aí, para vocês entenderem, quando eu clico em disciplina 1, só vai aparecer as da disciplina 1. Então, eu criei esse filtro, assim como tudo que eu criar dentro da disciplina 1 já aparece no geral como disciplina 1. E aí, quando eu coloco essa visualização de quadro, eu vejo que uma está em andamento e a outra ainda não comecei, como eu tinha colocado na tabela. Depois você vai adicionar mais uma tabela linkada, que dessa vez a gente vai deixar para o calendário. E aí a gente vai primeiro criar, né, a tabela com o link da mesma forma que a gente fez dentro da disciplina, só que na hora de adicionar uma visualização a gente vai colocar como calendário. E aí ele vai aparecer aí o calendário já bonitinho, com as datas certas que você colocou nas outras tabelas e fica tudo integrado. No que você adiciona em um, vai aparecer nos outros e você pode tanto adicionar pelo calendário, quanto pelo board, quanto pela disciplina por dentro, quanto pela tabela geral. E lembrando que essas atividades que você cria, elas funcionam também como páginas, então quando você clica nela, você pode colocar listinhas de to-do, você pode colocar coisas escritas, você pode assim usar todas as ferramentas de uma página porque ele cria uma página. Bom, gente, o vídeo fica por aqui, espero que vocês tenham gostado e eu queria falar para vocês se sentirem livres para comentar aqui embaixo, dar sugestões, dicas, porque eu acho que a gente tendo essa troca e compartilhando experiências, a gente se ajuda muito, né? Então, eu só descobri isso aqui porque pessoas compartilharam comigo, né? Então, eu acho que isso é muito legal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.